Feliz sábado a todos. Queremos falar um pouco sobre a igreja, um tema tão atual, um tema tão importante nesse período que nós estamos passando, né? Jesus veio para este mundo com a finalidade de organizar a sua igreja. Era a ideia dele estabelecer parâmetros para que essa igreja fosse de grande sucesso e cumprisse a sua determinação nessa terra. Então ele tinha não somente uma meta, né, não somente um caminho a seguir, mas também uma missão a cumprir. Jesus chamou então 12 apóstolos. E olha como é interessante, no Antigo Testamento você encontra a pessoa de 12 patriarcas, que dariam a rota até a vinda do Messias. E daí por diante seriam 12 apóstolos ensinados por Cristo para cumprir a missão de Deus. A igreja deveria ser organizada a fim de cumprir o divino propósito de encher o mundo do conhecimento de Deus e da sua palavra, né? A igreja então seria responsável para conduzir o evangelho a todo mundo e para também trazer nutrição espiritual à vida de cada pessoa, de cada irmão, né? Então seria o propósito da igreja. A igreja que teria como o fundador o próprio Cristo. E mais do que isso, além de fundador, ele era a pedra fundamental, a base sobre a qual a igreja deveria ser implantada e deveria viver todos os dias. O apóstolo Paulo chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, abra sua Bíblia e vamos ler. Diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além de Cristo, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Essa igreja fundada por Cristo teria a responsabilidade de manter viva a chama do Evangelho no coração e preservar as doutrinas cristãs apostólicas e alertar o mundo para a eminente volta de Cristo. Então essa era a função da igreja quando ela surgiu. Será que mudou? Né? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o apóstolo Paulo ele reconhece que o fundamento central da igreja é justamente esse. E em Efésios capítulo 2, versos 19 e 21, ele fala sobre isso, sobre essa figura de construção de um templo que é frequentemente usada na palavra de Deus. Sempre quando se fala na igreja, se fala em construção, se fala em um templo edificado para o Senhor. A edificação da igreja, então, seria necessário para que tivéssemos, então, uma base para, então, de forma centrífuga, sair e pregar o Evangelho. Não se esqueça, a igreja no passado, a missão era centrípeta, era para dentro, né? Então, depois que com a vinda do Messias, com o trabalho feito de levar a mensagem a outras pessoas, ela passou a ter uma missão centrífuga, né? Levando a mensagem a outras pessoas. Então, Zacarias se refere a Cristo como um renovo que edificaria o templo do Senhor. Ele fala dos gentios como se fossem auxiliares na obra da pregação do Evangelho, coisa interessante, né? Nós somos templo vivo e os gentios, os não cristãos, são de fato auxiliares nessa obra. O grande desejo de Cristo para a sua igreja está em Efésios 5, 27, é que ela se atavie, se prepare para o encontro com seu noivo, a figura do casamento. A igreja visível de Deus, a Bíblia diz que a igreja é chamada a igreja visível de Deus e a igreja remanescente. E você sabe que a palavra remanescente, ela vem no termo, um termo grego que quer dizer
é aquele que resta. Romanos 9, 27 e 11, 5, por exemplo, fala que remanescente como sendo um resto, uma sobra, ou os que permaneceram, os que foram deixados. Então, a linguagem do apóstolo Paulo é justamente a expressão que se define a igreja como um pequeno povo na história da Terra. A igreja adventista teve o seu início com um pequeno remanescente. Não se esqueça que quando Jesus morreu, a igreja quase se desfacela, poucas pessoas ficaram. Depois Jesus ressuscitou e reanimou, e lá na subida, na ascensão de Cristo, há pessoas que dizem que havia cerca de 500 pessoas para ver este momento especial, né? E depois, quando a igreja é refeita, quando a igreja no Pentecostes começa a trabalhar, ela então ganha um corpo interessante e a igreja começa a crescer. Há várias características da igreja de Deus, da igreja da verdade, né? Quando nós falamos de igreja, não falamos de construção, falamos de pessoas, né? Falamos de povo. Eu e você somos a igreja. Por isso que nesse período difícil, onde a igreja não está aberta, a igreja templo, né? Nós temos agora uma igreja ambulante, nós temos uma igreja que está nos lares, uma igreja individual, que é a igreja que somos todos nós, a nossa família e assim por diante. Nós somos a igreja de Deus, a igreja remanescente de Deus. E a igreja remanescente de Deus tem suas características. E uma das primeiras características é guarda os mandamentos de Deus. Ok? Então nós, como membros da igreja, embora não estejamos no templo, continuamos a ser fiéis aos propósitos de Deus dentro daquilo que Ele pede para guardar, como, por exemplo, a guarda dos seus mandamentos. Vivemos para testemunhar. Esse é a segunda característica da igreja de Deus. Testemunhamos de Jesus. Testemunhamos pelo Espírito de Deus que Jesus nos salvou, e porque Ele nos salvou, nós agora iremos procurar outras pessoas para levar também essa salvação. O fazemos porque nele está o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Nós fazemos parte do povo de Deus, nós somos a igreja viva de Deus e levamos essa mensagem às pessoas que estão ao nosso redor para que elas façam parte também desse povo, né? A igreja de Deus, embora tenha surgido a partir da igreja dos últimos momentos da história, em 1844, no movimento profético, né, do fim das 2.300 tardes e manhãs, conforme a profecia bíblica de Daniel 8,14, nós sabemos que, a partir daí, esperamos o fim dessas coisas que estão acontecendo. E nós sabemos que Cristo disse diversas coisas que aconteceriam, e uma das coisas que ele falou foi justamente a epidemia, as guerras e assim por diante. Ok? Então, como povo de Deus, como característica da mensagem profética, nós temos uma mensagem especial para pregar no fim da história. E essa mensagem está no livro de Apocalipse, Apocalipse 14, de 6 a 12, que você conhece muito bem. Ok? Você sabe que uma das características do povo remanescente, da Igreja de Deus, era justamente que ela pregaria e seria um movimento mundial, que impactaria o mundo sobre a volta de Cristo, que as pessoas seriam evangelizadas e passariam a ser tochas acesas para acender novos corações. Esses novos corações deveriam aprender a pregar sobre a volta de Cristo. Então, em um movimento linear, em um movimento onde todos participam, nós fazemos parte da Igreja de Deus e pregamos sobre a volta de Cristo,
porque com certeza nós esperamos o nosso Mestre voltar, né? Bom, e com isso, a igreja não poderia se macular com as demais igrejas, com os demais movimentos. Por isso, uma das características da igreja remanescente, da igreja verdadeira de Deus, era levar as verdades apostólicas, conforme a Bíblia, sem que houvesse mudanças substanciais. Ok? Então, nós deveríamos aderir a tudo aquilo que os apóstolos falaram, que aprenderam de Cristo, e deveríamos levar para o mundo, de forma que o mundo conhecesse Jesus como ele de fato é. Como diz o repórter em Salvador, sem retoque e sem maquiagem. A mensagem clara, mas com amor. Uma mensagem onde as pessoas entenderiam que precisavam ser fiel até a morte, pois dar-te-ei a coroa da vida. Então a igreja, ela passava a ter visibilidade, mas era uma igreja que estaria a pregar a mensagem sem fazer mudanças, né? Tendo como critério olhar inteiramente para Jesus e viver sob o seu comando. Ela seria composta de filhos de Deus em todo o mundo e em todos os tempos. Eles serão seguidores da luz verdadeira, a luz de Cristo, que foi concebida para evangelizar, para iluminar o mundo e trazer sobre ele as bênçãos celestiais. Jamais poderia ela aprender com o mundo, mas deveria ser uma igreja a ensinar o mundo sobre Cristo, a ensinar o mundo sobre Deus e a responder ao mundo os reclamos dos seus corações, os desejos da verdadeira natureza que está por trás dessa natureza pecaminosa, a natureza santa, a natureza que busca estar ao lado de Deus. Então essa deveria ser a igreja, né? Não a igreja templo, a igreja paredes, mas a igreja eu e você. Por isso que nesse período da pandemia, nesse período desse problema que estamos passando, isso não impede da gente pregar o evangelho, isso não impede da gente mandar a mensagem amena, a mensagem amiga, isso não impede de falarmos às pessoas que Cristo está voltando. Isso não impede de dizermos ao mundo que nós estamos ali e Deus tem abençoado o mundo pela nossa presença. Não com petulância, não pensando que somos mais que os outros, mas com um objetivo, uma missão especial de salvar as pessoas ao redor. Nós vemos como as coisas estão acontecendo, como as coisas vêm a galope, muito rápido, o tempo está passando muito rápido. Começamos o ano, já estamos quase no meio dele, e daqui a pouco o ano está acabando. E nós não podemos de jeito algum esquecer a nossa missão. Eu quero conclamar você a buscar a Deus enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Veja, João 10,16, diz que Cristo afirma que todos nós somos filhos e um dia ele vai nos reunir para a grande peleja, né? Reunir a igreja visível de Deus. Apocalipse 18,4 diz, João deixa claro que muitos sinceros ainda sairão do meio da confusão religiosa da Babilônia e irão se unir à igreja remanescente. A pequena igreja se tornará um grande povo. Este grande povo proclamará a vinda do Senhor Jesus Cristo por todo o mundo e as pessoas irão ver, de fato, a fé e a coragem, a determinação e o amor por esse tão esperada promessa que Jesus fez a todos nós. Atos 17:30 diz que muitos não conhecerão a Cristo e as verdades de suas palavras. Muitos irão preferir doutrinas de demônio. Muitos irão não pedir a infinita bondade de Deus sobre a sua vida. Pensarão que está tudo bem, pensarão que tudo está acontecendo de forma que o conhecimento deles é mais importante do que o conhecimento da palavra de Deus. Muitos estão seguindo esse caminho, dizem que Deus é extraordinário, dizem que Deus é maravilhoso, dizem que Deus é fantástico, mas não se entregam a Deus, não vivem o testemunho de Deus, não buscam seguir os conselhos da palavra de Deus.
Com isso, só tenho uma conclusão a dizer. Em todas as épocas, Deus tem um povo leal à sua lei. Deus tem um povo leal à sua missão. E por mais que nós estejamos na igreja, por mais que nós estejamos fazendo parte deste grupo, pode ser que seja temporariamente, se não estamos cumprindo a ordem de Deus de pregar o evangelho. Há muitos irmãos que estão dormindo, há muitos irmãos que estão sonolentos, há muitos irmãos que se esqueceram do real sentido da sua entrega, do seu batismo. E é por isso que nós queremos convidar você a se batizar mais uma vez. Não precisa descer ao tanque, mas fazer uma aliança com o Senhor e confirmar com o Senhor o seu chamado especial. Você foi chamado por Deus para uma obra especial. Você foi chamado para pregar o Evangelho de Cristo. Você foi chamado para falar da volta de Cristo. Você foi falado para proclamar as verdades bíblicas, como elas são, com amor, com carinho, mostrando que Deus é um Deus de amor, mostrando que Deus é um Deus santo, justo e bom. Você foi proclamado arauto do rei. E você deve, então, levar essa mensagem, sugerindo às pessoas, sugerindo aos vizinhos, sugerindo aos amigos, que conheçam a Cristo, conheçam a Deus, conheçam a voz do Espírito Santo que fala aos corações, para que assim possamos ter uma oportunidade quando Ele vier. A Bíblia ensina que temos uma igreja invisível, também conhecida como remanescente. Ao mesmo tempo, Deus tem usado essa igreja de uma forma extraordinária. E em todos os momentos da história deste mundo, Deus teve pessoas que pertencem a essa igreja. Se lembram de Adão? Adão teve nove gerações após ele. Os outros não são citados, mas ele começa com 7. Ele vai para Enos, Cainã, Jared e termina em Noé. Deus tinha uma obra especial para fazer através desses homens. 9 gerações. Mais de 1000 anos preparando para o dilúvio que viria. E a mensagem era só uma. A mensagem era: o mundo vai ser destruído com as águas do dilúvio. Mas como, se não chovia? E as pessoas então começaram a se envolver com isso. E a religião da época também se vestiu e saiu para pregar. Culminando em Noé, que fez a arca. E nós sabemos o que aconteceu. Pessoas conhecedoras da verdade não se converteram. Pessoas que ajudaram possivelmente a fazer parte da arca sucumbiram à morte certa, porque não ouviram o clamor da voz do remanescente. Foram apenas poucas pessoas salvas, porque as pessoas estavam seguindo o seu próprio caminho. Amigo, hoje não está diferente. Deus tem a mim e você como uma igreja viva, que não precisa de templo para pregar. O templo é importante, nós nos reuniríamos nessa arca para receber de Deus a bênção coletivamente. Mas não precisamos de templo para pregar, para falar da volta de Cristo, para conclamar ao mundo, para ouvir essa mensagem especial, para dizer ao mundo os erros que ele tem cometido, mas para falar do mundo do amor de Deus, que façam que ele volte atrás daquilo que eles faziam e vivam para Cristo. Você deseja ser a igreja de Deus nesta terra? Você deseja proclamar a verdade de Deus para este instante? Curve a sua fronte e eu quero abençoá-lo com esta oração. Santo Deus, obrigado por este homem, por esta mulher que nos ouviu neste dia. Obrigado porque ele e ela são a igreja viva, que prega o Evangelho e leva as verdades apostólicas aos corações
preparando este povo para encontrar-se com Jesus. Obrigado por fazer parte desse pequeno povo que não tem medo às intempéries desta vida, mas confia inteiramente no Senhor. E diz como Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que possamos ter a força necessária, o fogo necessário para fazer dos corações chamas acesas que preguem o Evangelho de Cristo até que o Senhor volte. Esperamos a sua volta, Senhor. Estamos contigo de mãos ligadas até o fim. Te amamos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que você tenha um dia feliz, dia extraordinário na presença do Senhor e que o Espírito Santo lhe conduza para a vitória no final da jornada deste mundo. É a minha prece, em nome de Jesus. Fica com Deus.